salve família encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Família, mais uma vez um tema pesado que se não for aqui dirigindo, se não for no carro, para quebrar um pouco a tensão, ele simplesmente não passa na plataforma. Então mais uma vez deixar bem claro que nós não somos contra e nem apoiamos qualquer tipo de racismo ou preconceito com ninguém, tá certo? Temos que respeitar a opção sexual dos outros, mas o que está acontecendo aqui, você verá nesse vídeo, é que querem fazer uma doutrina LGBT com as crianças, querem ensinar isso para elas desde criança, numa idade que ela nem deveria estar falando sobre isso. Então é o que você vai ver nesse vídeo. A matéria diz o seguinte, olha: Xuxa é criticada ao anunciar livro LGBT para crianças. A matéria é de 22 de setembro de 2020, é uma matéria recente e foi nos enviada pelo nosso querido inscrito Lucas França, também um peso pesado aqui nas dicas. Muito obrigado, meu irmão, em nome de toda a nossa família. A apresentadora Xuxa Meneghel está no centro de uma polêmica após afirmar durante uma live que pretende lançar um livro com conteúdo LGBT para o público infantil. Na justificativa dada por Xuxa, o conteúdo colocaria o assunto de maneira lúdica para que as crianças possam entender que o amor é mais importante. Fiz esse livro pensando em tudo que a gente está passando, tanto preconceito, tanta discriminação, tanta gente julgando as pessoas pelas suas escolhas, condições ou vontades. Aí eu tentei colocar de uma maneira lúdica e bonita, para que as crianças possam entender que o amor é mais importante do que qualquer coisa, afirmou. O tema, porém, foi alvo de críticas por parte dos conservadores. O vereador do Rio de Janeiro, Alexandre Esquerdo, Demi, chamou a atitude da comunicadora de ridícula e absurda e declarou que é preciso atenção às tentativas de doutrinação das crianças. A apresentadora Xuxa, conhecida como a Rainha dos Baixinhos, anunciou o lançamento de um livro infantil com a temática LGBT. Como venho dizendo, precisamos estar sempre atentos com a tentativa de doutrinarem as nossas crianças. Isso é um absurdo, declarou. A obra, segundo Xuxa, seria baseada na história de um personagem chamado Maia. A garota seria uma menina arco-íris, que tem duas mães, afilhada da personagem de Meneghel. As publicações, segundo ela, devem ser lançadas pela editora Globo. A matéria encerra aqui e a primeira coisa que eu destaco é essa palavra, conservadores. Olha só como essa palavra ficou queimada depois do bolsonarismo. Porque quando se fala agora conservadores, você já imagina que é alguém que apoia o governo, e não tem nada a ver. A palavra correta que deveria estar aqui era os pais de família. Aqueles pais que pensam na moral, nos bons costumes, que querem o melhor para os filhos deles, que não querem de forma alguma que as suas crianças sejam incentivadas e doutrinadas com isso, que é o que querem fazer. Essa é que é a verdade. Até porque, meu caro irmão, eu tenho vários inscritos aqui que são LGBT, a gente tem o maior respeito, são pessoas que sempre também estão compartilhando os vídeos, que compreendem tudo que a gente fala aqui e que a única coisa que elas pedem é respeito. Essas causas, por exemplo, essa frasezinha absurda que a gente sabe bem onde vai dar, o amor não tem idade, né, que estão falando por aí, muitas pessoas que são gays, lésbicas, não concordam com isso. Os caras levantam a bandeira da turma e aí vem trazendo meio mundo de pauta que pertence à agenda global, da elite global, e colocam no meio deles, para que as pessoas odeiem eles. Eles servem, na verdade, a maioria, a grande maioria, como testa de ferro. Então você veja como esses caras são terríveis. E quando você vê uma Xuxa defendendo esse tipo de coisa, a própria filha já deixou claro, pelos escândalos que tem aí, eu não vou ficar aqui fofocando, você procure aí, né? Tem aqueles programas ridículos da Record que mostram o tempo todo esse tipo de fofoca. A filha dela nem sequer gosta dela, para você ter ideia. Elas nem vivem bem pelas fofocas que rolam ali. Xuxa, quando era uma jovem, a gente sabe bem o filme de pouca vergonha que ela fez. Pior do que um filme adulto, porque é muito pior o filme que ela fez. Bem pior do que um filme adulto, onde tem ali os atores e atrizes adultos contracenando por sua livre e espontânea vontade, sem ser explorado pelos próprios pais, sabendo bem o que está fazendo e o preço que a exposição negativa vai lhes dar ao longo da vida. Eles têm ciência disso. Não fazem por inocência, eles sabem bem o que vai acontecer depois. O que Xuxa fez foi muito pior, porque a criança ela não tinha noção, foi explorada pelos pais, né? Um pai e uma mãe que não teve vergonha na cara, expôs o menino àquilo, ainda achando pouco para esconder o que tinha feito a Xuxa. Segundo o próprio rapaz, a gente mostrou isso no nosso documentário, que ela deu strike. Foi o primeiro strike que eu recebi na minha vida, foi da dona Xuxa, por estar usando os direitos autorais do filme dela. Mostramos pequenos trechos onde são cenas lamentáveis. E aí, a criança, depois de ter se disposto àquilo, pegou muito mal para ela. O que é que ela fez? Não tinha internet ainda, ela saiu comprando todas as fitas e tirando da locadora, né, o pessoal dela. E aí depois
qualquer pessoa que mostrasse alguma imagem, ela processava e derrubava o vídeo, como foi no começo da internet. Ainda para esconder o que tinha feito, o próprio garoto relata, no nosso vídeo nós mostramos isso. Ele já é um homem hoje, virou inclusive ator de filme adulto. Para você ter ideia, foi o único lugar que ele disse que conseguiu se encaixar, porque todo lugar que ele tentava um emprego, era um jovem promissor, uma criança promissora, mas ele não conseguia papel porque, segundo ele, havia perseguição por parte do grupo da própria Xuxa. O cara, não, olha, não coloca esse menino aqui mais não dá bola, deixa ele se apagar, deixa ninguém conhecer ele, e foi o que aconteceu. Então aí é errar duas vezes, meu caro irmão. Porque a gente pensa, né? Não, nós somos todos humanos, às vezes a gente erra mesmo, mas quando a gente erra, a gente se arrepende. E todo mundo que se arrepende de verdade, ela se torna uma nova criatura. Mas quando se arrepende de verdade, esses atos que ela cometeu, mostra claramente. E as atitudes de hoje em dia, com essa proposta aí de fazer esse livro, e vai fazer, porque vai ser lançado pelo quê? Pela Globo Lixo, que tem como meta isso aí mesmo, doutrinar as crianças. Uma coisa que poucas pessoas sabem sobre essa apresentadora, ou lembram pelo menos, é que naquela partida dela, que ela foi embora, foi aquele chororô, um monte de artista indo lá no programa dela, não é? Quando ela estava no auge, fazendo homenagem e tudo mais, eu lembro disso. A despedida da Xuxa, ela alegou que achava o Brasil muito perigoso, parece que tinha sofrido um atentado, uma tentativa de sequestro, algo do tipo, e estava indo embora para morar nos Estados Unidos. Mas na verdade, pelo que eu sei, ela ia tentar a carreira dela lá nos Estados Unidos. Porque uma coisa a gente tem que admitir, os traços físicos da Xuxa naquela época, hoje não, que ela já está velha, né? Mas naquele tempo, você podia colocar ela no meio da maior americana que tivesse lá nos Estados Unidos, e Xuxa, se ficasse calada, você também pensaria que ela era uma americana nata. Ela tinha os traços realmente americanos. E por conta disso, pensaram em lançar a carreira dela internacionalmente. Só que, diferente dos brasileiros, os americanos não aceitam qualquer coisa. Dizem que o programa dela lá durou pouquíssimo tempo. Até porque saiu um documentário, que foi inclusive depois proibido pela justiça, mas um documentário que se chamava A Prostituta que Virou a Rainha dos Baixinhos. Isso escrito em inglês. E segundo esse documentário, que teria sido proibido, mostrava como foi a carreira dela, que não tinha nada de infantil, nada de baixinho, e depois transformaram simplesmente do dia pra noite. E por isso mesmo é que os filmes dela, ela fez vários, não tem só esse aí do menino não, esse que a gente conhece, Amor, Estranho Amor. Tem outros, como o Fuscão Preto e outros, que é uma barbaridade os filmes. O pior é esse, que tem criança, mas tem outros também que são barbaridades. E é filmes que dificilmente você acha. Então é verdadeiramente um absurdo. Eu quero até mostrar para vocês a fala de um deputado, né, que não é a primeira vez, família, que ela tenta se meter na educação dos seus filhos, dos nossos filhos. Não é a primeira vez. Eu quero que você veja, inclusive, quando ela mais uma vez tentou também, né, se meter na educação, criando aquela lei das palmadas, que, se eu não me engano, é uma ideia dela, a lei das palmadas, onde a pessoa dá uma chinelada na bunda do filho, vai para a cadeia. Essa lei foi apoiada por ela, se eu não me engano foi idealizada por ela também, mas o pastor vai falar melhor. O pastor, que era deputado, não sei se ainda é, ele fala umas boas verdades, inclusive foi tirado, foi expulso até da comissão por ter dito a verdade. Vamos ver aqui. E ver que se fala desse tipo de violência, mas não se fala da violência que estamos tendo na TV. Me desculpe eu citar aqui, com todo respeito à pessoa, ao ser humano, mas a conhecida rainha dos baixinhos, que no ano de 82 provocou a maior violência contra as crianças em um filme pornográfico. E agora vem aqui falar em questão. A palavra está comigo. É um absurdo. A palavra está comigo. Não dá pra falar. Eu quero meu tempo, senhor presidente. Eu quero meu tempo. Quero meu tempo, senhor presidente. Quero meu tempo. Inaceitável. Quero meu tempo, senhor presidente. Respeito a pessoa. Mas ninguém atinou como foi uma violência. Inaceitável. Um insulto às nossas crianças na época. E sabe, senhor presidente, isso é louvado hoje? Isso é aplaudido hoje? Senhor presidente, lamento nesta mesa, a mesa da Comissão de
Constituição e Justiça, essa senhora está sentada. Essa história está aí e nem sei se vai falar, porque eu não sei se esse me permite. É absurdo o que está acontecendo aqui. É o desrespeito às crianças, ao nosso Brasil. É o desrespeito ao regimento, é o desrespeito às famílias do nosso Brasil, que defende a moral, os bons costumes e a integridade dessa sociedade. Presidente, questão de ordem. Questão de ordem, senhor presidente. Senhor presidente, eu gostaria que senhor presidente, para discordar. Senhor presidente, eu gostaria de para discordar da forma como está sendo conduzida essa reunião, senhor presidente. No total desrespeito às parlamentares aqui presentes e às mulheres brasileiras. Depois da polêmica, o parlamentar foi expulso da comissão. É por isso, meus caros irmãos, que eu nunca xinguei aqui as pessoas que votaram em Bolsonaro, mesmo a gente alertando durante a campanha o que realmente ele queria para o Brasil. Eu consegui entender perfeitamente que a situação que estava não dava para continuar. Quando esse pastor foi expulso da comissão, cada cidadão de bem no Brasil, cada pai, cada mãe, se sentiu expulso também, se sentiu silenciado, porque aquele cara que estava ali representando a ideia da maioria dos bons cristãos foi calado, foi expulso, como a própria mídia podre, o SBT, fez questão de destacar. E você acha que isso acabou, meu caro irmão? Há poucos dias atrás tinha um programa de uma magrela aí, que eu não lembro o nome dela, acho que é Luciana alguma coisa, e não lembro se foi ano passado, mas era alguma coisa, o Dia da Mulher, o Dia da Mãe, era uma coisa desse tipo. E eles levaram uma atriz de filme adulto, uma tal de Tigresa alguma coisa, não lembro também, família, porque eu nem presto atenção nesse programa, porque me dá ânsia de vômito. E levou lá as filhas da mulher para homenagear ela, mostrando que ela era um exemplo de mãe. Uma pessoa que deixou de trabalhar honestamente, preferiu uma vida mais fácil, porque é uma pessoa inteligente, inclusive sabe atuar, tem presença, poderia muito bem trabalhar numa loja, sendo vendedora, alguma coisa do tipo, mas não, preferiu ganhar a vida fácil. E aí, em vez de homenagear uma dona de casa, uma pessoa que sai de uma favela às 4h30 da manhã para trabalhar em uma casa de família até 6, 7 da noite, volta no esquisito, pegando condução, como é a rotina de muitas mulheres guerreiras brasileiras. Isso em todos os lugares, pessoas que moram em lugares afastados aqui, Nordeste, as pessoas saem de cidadezinhas, pegam lotação, com risco inclusive de vida, os carros sem condições nenhuma de rodar. E essas mulheres corajosas fazem essa rotina diariamente, muitas vezes sem uma carteira assinada, isso é fato aqui no Nordeste, e se espalha aí pelo Brasil inteiro. E essas mulheres não têm um dia para ser homenageadas, de forma alguma. Mães solteiras aí que trabalham com dignidade, para não desonrar seus filhos e nem deixar faltar o pão. E essas não recebem uma homenagem em programa da mídia. Quem recebe é uma atriz de filme adulto. Dando esse o exemplo, é feito o Pablo Vittar. Quando você critica e diz que o Pablo Vittar não tem nenhum talento, a voz dele é ruim, ele parece mesmo o dublador do Mickey Mouse, as pessoas te chamam de homofóbico. Agora, como a gente pode ser homofóbico? Porque eu sou fã do Queen, do Freddie Mercury, sou fãzaço do cara. Cara, um baita talento. Como é que eu posso ser fã de um e não gostar do outro, sendo homofóbico? Não tem nada a ver, porque isso não existe. O problema é que, taxando as pessoas de homofobia por qualquer crítica que se faz, o que eles estão fazendo é blindando e impedindo as pessoas de comentar sobre o assunto. Só que eu já disse pra vocês, eu não coloquei o nome do canal Encarando à toa. Eu sei que eu recebo boicote, o canal perde engajamento, porque a plataforma faz isso, ela não entrega esse tipo de vídeo. Mas eu faço questão aqui, meus caros irmãos, de destacar, porque a gente precisa trazer esses assuntos para debate. Sempre com respeito, com dignidade, porque essas pessoas que têm a escolha diferente da nossa merecem respeito sim. Agora, essas outras que usam a bandeira deles para se aproveitar e impor causas que a gente sabe que pertencem à agenda global, essas têm que ser criticadas mesmo. O assunto tem que ser levado à tona, a gente não pode passar pano, a gente tem que falar a verdade, porque senão, meus caros irmãos, vamos ter cada vez mais Xuxas Meneghels da vida querendo interferir na educação e na formação dos seus filhos. Isso a gente não pode deixar, até porque foi ordem do nosso Deus, ele já sabia que esses tempos viriam, e por isso nos deu uma ordem clara: ensina o caminho que teu filho deve andar, porque quando ele for grande ele não se desviará. E essa turma que faz parte da elite, eles sabem disso,
Por isso mesmo querem mexer lá na fonte, na raiz, para que dessa forma, quando ele for adulto, ele seja o verdadeiro modelo de cidadão que se tinha em Sodoma e Gomorra e na Grande Babilônia. Então, meus caros irmãos, eu peço que você compartilhe esse vídeo, mostre para mais um amigo, se junte a nós nessa luta contra a desinformação. Eu vou ficando por aqui, deixa aí sua opinião e a gente se encontra amanhã, se assim o Criador permitir. Fiquem com Deus, um abraço e tamo junto!